Vamos lá então ao nosso quarto módulo dessa terceira aula de Direitos Humanos e vamos estudar um tema importantíssimo para os direitos humanos e para os concursos públicos que têm mais atuais, que têm cobrado esse tema grandemente, que é o tema do Tribunal Penal Internacional. Estudar o TPI, as normas do direito internacional penal. Esse tribunal que foi criado, uma novidade do direito internacional público, tribunal criado por tratado, por incrível que possa parecer o que eu estou dizendo, porque outros tribunais da ONU, o Tribunal Internacional para Crimes Cometidos na Ex-Iugoslávia e o Tribunal Internacional para Crimes Cometidos em Ruanda, 93, 94, década de 90, foram criados por resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, quebrando esse modelo da resolução, que poucos estados se reúnem e criam um tribunal ad hoc, e, portanto, tribunais específicos para crimes cometidos naquelas localidades, como eu disse, Ruanda, ex-Iugoslávia. Ruanda foi processado Jan Kambanda, que era o chefe que cometeu aquele genocídio, e na ex-Iugoslávia, vocês se lembram do Slobodan Milosevic, que acabou falecendo na sua cela em Haia. Diferentemente, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele funcionou, a base foi criada à base de um tratado internacional celebrado em Roma, em 1998, que é o famoso e conhecido Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então é esse Tribunal Internacional, criado por tratado internacional, no seio da Organização das Nações Unidas, portanto, um tribunal criado no âmbito da Organização das Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional, que tem esse fundamento de proteger a humanidade contra atrocidades de toda a monta, em especial os crimes de agressão, o crime de guerra, crime contra a paz, crime contra a humanidade e o genocídio especificamente. O Tribunal Penal Internacional é a glória da justiça penal internacional. É o ápice glorificador da justiça penal internacional, para impedir que atrocidades e violações de direitos humanos de toda a natureza sejam perpetradas no planeta Terra. Por isso, então, a sua jurisdição universal. Primeira coisa que merece anotar, primeira coisa que merece tomar nota, a jurisdição universal do TPI. Depois que ele entrou em funcionamento, ele vale para todos os estados. Ah, mas o Sudão teve o seu presidente da República, ordem de prisão emitida contra o presidente da República, o Omar el-Bashir ou al-Bashir do Sudão, e o Sudão não é parte no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Não importa, pouco importa, porque, diferentemente do direito internacional, em que o Estado deve ratificar o tratado para ser parte, o Tribunal Penal ele tem jurisdição universal. Nesse caso, necessitou de ratificação dos primeiros estados para que ele entrasse em vigor, entrou em vigor com o quórum de ratificações estabelecido e depois, então, ele tem jurisdição para todos os demais estados, para além do plano internacional, para além do plano dos estados ratificadores, para o plano de todos os países, portanto, o plano da jurisdição universal. Essa é importante, a jurisdição do TPI, que é universal. Universal, porém, subsidiária. Assim como também a jurisdição dos tribunais em geral, Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não tem natureza penal, a Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte Africana, que são tribunais cíveis, no fundo, Tribunal Penal só tem um e é global, que é esse que nós estamos tratando agora, que é o TPI, assim como todos, porém, o TPI só age subsidiariamente, ou seja, ele só é chamado se a justiça penal do Estado não conseguiu reprimir aquele delito ou deu mostras de que não pretende ou está causando dificuldades para reprimir aquele delito internacional de grande monta. Então, ele é um tribunal com jurisdição universal, porém, ele é subsidiário das jurisdições nacionais. O TPI foi aprovado no dia 17 de julho de 1998, em Roma, por isso que ele é chamado Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.
mas não confundamos, Estatuto de Roma é o nome do tratado, mas o TPI fica na Haia, né? O TPI fica na Holanda, apesar de chamar Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Em 98 ele foi então assinado pelos países. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 4 anos depois, muito brevemente, os observadores internacionais diziam que isso levaria anos e anos, pouco tempo, o TPI então já entrou em vigor internacional porque atingiu o quórum das ratificações necessárias. E 1º de julho de 2002. E o Brasil o promulgou internamente, portanto aprovou nesse ínterim dos 4 anos o Tribunal Penal Internacional, o aprovou internamente, também muito rapidamente, e o promulgou pelo decreto 4.388 de 25 de setembro de 2002. Então aprovado em 17 de julho de 98, em vigor desde 1º de julho de 2002 e promulgado no Brasil pelo decreto 4388 de 25 de setembro de 2002. É interessante observar que 2 anos depois dessa promulgação, né, o Brasil editou aquela emenda constitucional a qual já nos referimos várias vezes, a emenda constitucional 45, né, que colocou até aquele parágrafo 3º que estudamos em módulos anteriores, parágrafo 3º do artigo 5º, que dá equivalência de emenda constitucional aos tratados de direitos humanos, colocou um parágrafo 4º e último, derradeiro, por enquanto, no artigo 5º da Constituição, a emenda do Judiciário também veio dizer assim: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Um artigo até bobo, nem precisava colocar, é óbvio que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal, a cuja criação tenha manifestado adesão. É óbvio que tem que aderir à criação do tribunal para o tribunal funcionar e, portanto, para o tribunal ter vigor. A Constituição disse uma obviedade sem tamanho, mas o que interessa é que ela colocou no artigo 5º. O que interessa é que ela constitucionalizou o TPI. Então, todas as críticas que se tinham, nós vamos falar de todas elas, em relação aos crimes de competência do tribunal, se pode ter pena de prisão perpétua, porque não tem pena de prisão perpétua no Brasil, mas para crimes cometidos aqui, que aqui tenham que ser julgados, não para crimes internacionais, como um genocídio, um crime contra a humanidade, por exemplo, e que lá tenham que ser julgados. Qualquer uma dessas críticas, portanto, vem por terra a partir do momento em que o direito brasileiro constitucionaliza o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então prestem muita atenção no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. Ele vai dizer: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Isso significa, no final do rol do artigo 5º, isso significa que o TPI, aprovado no Brasil pelo decreto 4.388 de 25 de setembro de 2002, está constitucionalizado no direito brasileiro, portanto tem status de norma constitucional. Esse não tem qualquer dúvida. Está escrito que nós nos submetemos constitucionalmente, com status de norma constitucional, à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Inclusive o dever de o Brasil cooperar para com o Tribunal Penal Internacional. Se eventual réu que tenha contra si uma ordem de prisão emitida pelo TPI, estiver em solo brasileiro, tentando escapar da reprimenda penal internacional, o Brasil deve cooperar e entregá-lo para o tribunal, o famoso instituto da entrega, surrender, que não é extradição, entregá-lo para o Tribunal Penal Internacional, cumprindo essa cooperação internacional para a repressão internacional de delitos. Então, importante essa observação da criação do TPI. Bom, o TPI tem algumas características importantes que nós devemos estudar com muito afinco e nós temos que prestar muita atenção, principalmente em 4 características que são de fundamental importância. Vamos a elas. Quais são? Primeiro, a natureza supraconstitucional
do Tribunal Penal Internacional. Ora, como dizer que o tribunal é infraconstitucional, ou como dizer que o tribunal é até norma constitucional, se a Constituição pode dizer o contrário, eventualmente, daquilo que disciplina o Tribunal Penal Internacional? Se eu quero reprimir crimes de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime contra a paz, é evidente que o TPI tem que passar por cima de todas as normas constitucionais. Não tem lógica. O TPI é o tratado de nítida característica centrífuga, que eu e Luiz Flávio Gomes chamamos no nosso livro chamado Direito Supraconstitucional, do Absolutismo ao Estado Constitucional Humanista de Direito, editora Revista dos Tribunais, de tratado centrífuga. Tem tratados centrípetas que vão para o centro, que estão no nosso entorno geográfico, que funcionam aqui dentro, e tem tratados centrífugos, que fogem do centro. Centrifuga, foge do centro. O TPI foge do centro para dizer respeito, para abranger todo o universo dos estados e o universo jurídico. É um tratado de jurisdição universal. Portanto, os tratados centrífugos, não os tratados centrípetos, esses até podem ter status de norma constitucional. Os tratados centrífugos são aqueles tratados que fogem do seu centro, do seu entorno geográfico e abrangem todo o planeta. O TPI é um exemplo lindo de tratado, e exemplo puro de tratado centrífugo e que, portanto, vai ter natureza supraconstitucional no Brasil. Isso não tem dúvida, o TPI tem que valer acima das constituições. Por exemplo, uma constituição que coloque imunidades para um chefe de Estado e que diga que o chefe de Estado não pode ser julgado por qualquer instância internacional por crimes mais bárbaros que ele possa cometer. Imagine isso, se o TPI não fosse supraconstitucional, ficasse subordinado ao que diz a Constituição dos Estados. É evidente que em muitos estados a Constituição vai ser feita para dar certo para aquele que quer cometer crime contra a humanidade, genocídio, crime de guerra, etc. O Tribunal Penal tem natureza universal, portanto supraconstitucional. O tribunal que está para salvar a humanidade, portanto não pode ser apegado às Constituições dos Estados. Isso é evidente, isso é lógico, claro como a luz do sol. Segunda característica, tribunal independente. Vejam aí, tribunal independente. Ou seja, o TPI, apesar de ter sido criado no âmbito das Nações Unidas, né, no âmbito da Organização das Nações Unidas, o TPI independe de qualquer comando internacional. O TPI independe para investigação de qualquer outra jurisdição. O TPI independe para sua investigação de qualquer âmbito administrativo. Ele tem uma função independente na persecução e julgamento daqueles crimes mais bárbaros, aqueles crimes que violentam o direito internacional e os direitos humanos em geral. Então, essa independência do tribunal é importante porque, para ter um tribunal penal internacional, é evidente que a necessidade de ser independente se faz presente. Então, o tribunal é um órgão totalmente independente no direito internacional. Depois, é um órgão subsidiário. Significa, é claro, assim como os outros tribunais, o Tribunal Penal Internacional, ele só atua, ele só age se as cortes internas dos estados não conseguiram agir a contento. Primeiro, ou não agiu porque não quis. Judiciário que está protegendo aquele que cometeu o crime de competência do tribunal. Em muitos países, isso acontece. Um judiciário protetor do chefe de Estado e que dá mostras de que não quer julgar, ou, por exemplo, absolve um genocida contumaz num processo todo forjado, e aí, então, tenta impedir a jurisdição do Tribunal Internacional pelo bis in idem. Isso não cola perante o Tribunal Penal Internacional. Ou, se não, age, mas age ao destempero das normas internacionais e não age como deveria agir. Então, ou não age, ou age mal, porque se agiu bem, não há que se falar na jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Se agiu bem, não tem por que o Tribunal Penal Internacional entrar em ação. Então, se não agiu, aí sim
ele, tribunal, avoca para si a competência de controle e vai, então, emitir uma ordem de prisão para aquela pessoa que cometeu crimes de competência do tribunal e vai julgá-la em Haia, na Holanda, perante a sede do tribunal, onde essa pessoa ficará presa por ordem da Justiça Penal Internacional. Essa segunda característica é muito importante. A terceira característica, órgão subsidiário. Órgão subsidiário. A quarta característica, né? A justiça automática. A justiça automática, por que justiça automática? O Tribunal Penal Internacional, órgão subsidiário, evidente, porque ele, já falamos, ele é subsidiário das jurisdições nacionais, e justiça automática, por que tem tudo a ver com isso? Porque a partir do momento em que vai ao TPI, em que chega ao Tribunal Penal Internacional uma causa dessa subsidiariamente das jurisdições nacionais, ele é automático. Ele não precisa de o Estado ou uma organização internacional deflagrar perante ele determinada ação. O promotor do Tribunal Internacional inicia um processo e que vai ter impulso oficial dentro da Corte Penal Internacional. A justiça é totalmente automática. Então, além de órgão subsidiário, mas quando existe a subsidiariedade e ele avoca para si a competência de controle, esse é o gancho que estava faltando, a justiça é automática. Então, não significa que ele é subsidiário que não tenha automação da Justiça Penal Internacional. Ele age de ofício próprio. Então, isso significa, juntando aí essas duas últimas características, que o Tribunal Penal Internacional, em rigor, foi feito para não trabalhar. Foi feito para não trabalhar. E se ele trabalha, o ideal seria que os juízes recebessem os honorários mesmo sem trabalhar. Porque se ele não está trabalhando, significa que não está tendo crime de guerra, não está tendo genocídio, crime contra a paz e crime contra a humanidade no mundo. Se ele trabalhou, é que algo muito grave está acontecendo. Então, se ele avocou para si, dentro da característica de justiça subsidiária, competência de controle de algo que não foi feito no plano interno, com um genocida contumaz, aquele que viola direitos da humanidade, aquele que pratica crime de agressão, crimes de guerra, aquele chefe de Estado que perpetra esses atos bárbaros que violam toda a consciência da humanidade, aí então não tem mais graça. A justiça do Tribunal Penal Internacional é automática e ela passa então de imediato a começar o processamento daquele chefe de Estado perante o tribunal. O tribunal só julga pessoas físicas. Não é um tribunal para julgar Estado. Então, essa justiça automática diz respeito a pessoas físicas. Ele julga chefe de Estado, membro do parlamento, um funcionário público, uma pessoa envolvida no governo, ou seja, aqueles que têm poder de mando para cometer crimes contra a humanidade. Então, estão aí as 4 características do TPI. Natureza supraconstitucional, centrífuga, foge do centro, tribunal independente, órgão subsidiário e justiça automática. Vamos ver agora quais as competências do tribunal. Tem 2 competências, né? A competência em razão da matéria e a competência em razão da pessoa. Qual que é uma e qual que é outra? Vamos ver. Competência ratione materiae e competência ratione persone. Bom, quais são as competências do Tribunal Penal Internacional, né? Em razão da matéria e em razão da pessoa. Primeiramente, 2 observações importantes antes de falar da competência em razão da matéria, muito importantes. Primeiro é que os crimes referidos no TPI, né, são 128 artigos com um preâmbulo e 13 partes que tem o tratado, 128 disposições. Os crimes previstos no Estatuto de Roma são todos imprescritíveis. Então, em qualquer momento, pode ter uma ação no TPI em razão daquele que violou um dos dispositivos da sua competência em razão da matéria. Primeira coisa é que a competência em razão da matéria, ela lida com crimes imprescritíveis no Estatuto de Roma. Quais são esses crimes? Quais são esses crimes?
São 4 categorias de crimes, né? E aí, então, queridos, vocês têm que ir lá no artigo 5º e seguintes do TPI e ler um por um dessas categorias de crimes, que tem uma certa lista um pouco extensa, e que vai detalhar com uma riqueza profunda cada uma dessas categorias. A primeira é o crime de genocídio. Crime de genocídio, que é o crime clássico, né? Que vem lá das convenções de Genebra contra o genocídio, que vem da Convenção Internacional depois de 1948 contra o genocídio. O genocídio, crime clássico no direito internacional, né? A morte em massa de pessoas e grupos de pessoas, ou até no TPI, a própria tortura psicológica, não precisa bem matar uma pessoa, mas você mata ela da vida espiritual dela, isso também é genocídio no plano do Estatuto de Roma. Essa primeira categoria, ela é subdividida lá no Estatuto de Roma, grandemente, que vocês têm que ler e ver analisar uma por uma dessas categorias, que está lá expresso no tratado, basta a leitura para entender toda a categoria, toda a subdivisão do crime de genocídio. Mas tem que entender que o primeiro grande pilar da competência e razão da matéria são é o crime de genocídio, né? O crime clássico do direito nacional. Depois, os crimes contra a humanidade. Todo o rol dos crimes contra a humanidade. Muitos crimes contra a humanidade vão se parecer muito com o crime de genocídio, mas é só lá na leitura do Estatuto que se vai poder especificar a diferença dos crimes contra a humanidade do crime de genocídio, basicamente, né? Muitos crimes contra a humanidade também envolvem morte, mas nem todos. Então, há uma lista imensa de crimes contra a humanidade. Tirar criança de um grupo e levar para o outro, gravidez forçada, prostituição forçada, devastação de vilas, cidades, o que também influencia um pouco no crime de guerra, também vai ter isso em caso de conflito armado. Precisa ver a situação em que está, se vai ser crime contra a humanidade ou crime de guerra. Crime de guerra, a terceira categoria, os crimes cometidos em período de conflito armado internacional, todos esses crimes que envolvem conflitos bélicos. É interessante no Estatuto de Roma que a guerra não é só a guerra interna, mas também a guerra, não é só a guerra internacional, mas também a guerra interna, os conflitos internos, como houve em vários países, como houve em Ruanda, como houve na ex-Iugoslávia, como houve no Sudão, a própria Síria, os conflitos são internos. E depois o crime de agressão, que o direito internacional não soube bem lidar num primeiro momento e depois estabeleceu uma regra numa PrepCom, numa comissão preparatória do TPI, e que foi depois moldar esse crime de agressão, quando que se dá agressão, quando que se invade um Estado, quando que se agride um Estado e quando que isso passa a ser agressão no plano internacional. Então, temos que decorar essas 4 categorias. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e agressão. E aqui tem uma especificação gigantesca, que não tem como, tem que abrir o Estatuto de Roma lá, pega nosso vademecum internacional, tem o Estatuto de Roma, tem o Estatuto do TPI, e vocês vão ver cada um dos subtipos dessa classificação, dessa competência em razão da matéria. Então, essa é a competência em razão da matéria. Competência, racione e matéria. Mas em razão da pessoa, qual é a competência do tribunal em razão da pessoa? Em razão da pessoa, a regra é um pouco simples. Só atinge pessoas maiores de 18 anos e que cometeram os crimes perpetrados aí no Estatuto de Roma. Então, em razão da pessoa, tem que ser maior de 18 anos quando da data do fato, e o TPI só atinge o objeto do processo e só consegue implementar a persecução penal de maneira ex nunc, ou seja, daqui
para frente, ele não pega atos da sua entrada em vigor, né, para frente, ele não pega atos anteriores à entrada em vigor do Estatuto de Roma, exatamente por zelar pelo princípio aí da anterioridade, da legalidade e do nulo crime sine lege. Então, se ele foi estabelecido daqui para frente, o que ele estabeleceu daqui para frente, o que se fizer nesse âmbito é da competência do TPI. Os fatos passados o TPI não alcança, ele deixou claro que ele só tem valor a partir da sua entrada em vigor. Um quarto ponto importante ao estudarmos o TPI diz respeito à impossibilidade de reservas ao Estatuto. Isso é muito importante, muito cobrado, porque ele tem um artigo expresso, que é o artigo 120. Vejam aí. O artigo 120 coloca a impossibilidade de reservas. Ou seja, não pode haver reservas ao Estatuto de Roma, ou seja, os estados não podem se reservar ao direito de não cumprir determinada norma do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Isso significa, em outras palavras, que é necessária a chamada ratificação plena, ou seja, eu não posso ratificar com reservas o Estatuto de Roma. Ou eu ratifico, ou eu não ratifico. Então, o TPI não admite reservas, não pode, isso é, no direito internacional, a não admissão de reservas tem que ser sempre expressa, e ele fez no artigo 120, diz, não serão admitidas reservas a Estatuto. Não pode reservar nenhum dispositivo a partir do momento em que, então, o Brasil ratifica sem reservas, o Brasil implementa a ratificação plena, e a partir do momento em que a Constituição diz no artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, significa que todas as normas do Tribunal Penal Internacional têm valor constitucional no Estado brasileiro, portanto, a Constituição o Estado brasileiro deve um respeito de nível constitucional ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil deu mostras de que está indo ao encontro, né? Não de encontro ao encontro à Justiça Penal Internacional. Importante esse ponto do TPI de que ele não admite reservas, porque, veja, se fosse admitir reservas ao Estatuto, os Estados dariam um jeito de reservar o Estatuto inteiro e não teria mais Justiça Penal Internacional. Então a regra aqui é muito rígida, ou ratifica ou não ratifica o Estatuto de Roma. O que pode acontecer, aí sim, como fizeram os Estados Unidos e Israel, que assinaram o tratado, mas depois dos atentados terroristas de Washington e depois de vários atentados em Israel e Jerusalém, etc., nos anos 2000, 2001, primeiro em 2001 em Washington, no World Trade Center e no Pentágono, os famosos atentados terroristas de 2001, notificaram o secretário-geral da ONU de que não iriam ratificar o Estatuto. Então aí, tecnicamente, fizeram certo. Assinou o Estatuto, mas disseram, não vou ratificar. Então comunicou formalmente o secretário-geral da ONU da não ratificação. Portanto, eles, Estados Unidos e Israel, não se engajaram, apesar de ter assinado, eles usaram o direito de não ratificar. Como nós sabemos, isso do direito nacional público, a ratificação de um tratado é discricionária do chefe do Poder Executivo. Nenhum Estado soberano é obrigado a ratificar um tratado nacional. Né? Essa fase entre a assinatura e a ratificação é uma fase de arrependimento que se tem. Assinei, mas não tenho mais interesse em ratificar porque perdeu o momento. Então aí sim, notificaram o secretário-geral da ONU e falou, não vamos ratificar, portanto não são partes do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E o último aspecto a trabalharmos seria a responsabilidade penal individual. Olha, que interessante, porque o Estatuto de Roma tira todas as imunidades que um cidadão, que um indivíduo pode ter. Ele vai dizer, não me interessa se você é presidente da República, se você é monarca, soberano, rei, imperador, se você é membro do parlamento ou funcionário público, se você tem imunidades constitucionais, legais, e ele vai dizer, nada no seu direito interno ou em outra norma internacional retira as responsabilidades que você, indivíduo, possa ter perante o Tribunal Penal Internacional. Nenhuma imunidade de um presidente, de um embaixador, de um diplomata, nenhuma imunidade serve para estancar a atividade do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, relativamente a um indivíduo que cometeu um dos crimes da categoria da competência a ratione matéria do tribunal, genocídio, crime contra a humanidade, crime
contra de guerra e crime de agressão. Então, a regra é muito clara nos artigos 25 e 27. O artigo 25 vai dizer que o Tribunal Penal julga pessoas físicas, e o 27, veja aí, diz que a competência em razão da pessoa aplica-se a todas as pessoas, sem distinção alguma baseada na sua qualidade oficial. Isso significa que o TPI quebra aquelas imunidades, tanto do direito interno quanto da Convenção, por exemplo, de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61 ou Consulares de 63. Em suma, para anotarem, e terminamos esse módulo por aqui, não há imunidades no Estatuto de Roma. Não há uma norma que diz esse presidente é improcessável no plano internacional porque ele é imune à justiça internacional. É uma regra tola, é um simples fato para o direito internacional que você quis colocar na sua legislação, o TPI te capta assim mesmo e te julga lá na sua sede na Haia, na Holanda. Esse, portanto, o Tribunal Penal Internacional. E fechamos aí mais um módulo desse nosso terceiro encontro. E vamos agora para o quinto e último módulo dessa nossa terceira aula, que nós vamos tratar de um tema também muito importante, que tem caído em várias provas, que é o tema das anistias, né? As leis de autoanistia e a conhecida justiça de transição. Vamos lá.